Abacuque 2. Sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante, à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Além disso, o vinho é traidor, o homem soberbo não permanece. Ele alarga como o Seol o seu desejo, como a morte, nunca se pode fartar, mas ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador? E dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, e daquele que se carrega a si mesmo de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te farão tremer? Então lhes servirás tu de despojo. Visto como despojaste muitas nações, os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência para com a terra, a cidade, e todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra, bebe tu também, e se como o incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Pois a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e bem assim a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens, e da violência para com a terra, a cidade e todos os que nele habitam. Ele que aproveita a imagem esculpida, tendo-a esculpido o seu artífice? A imagem de fundição, que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. 5 lições poderosas de Abacuque capítulo 2 que todo cristão precisa saber. Contextualização de Abacuque capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Abacuque é a resposta de Deus ao profeta que, no capítulo anterior, questionou a aparente prosperidade dos ímpios e a opressão dos justos. Deus então revela que a justiça divina é inevitável e que o justo viverá pela fé. Neste capítulo, encontramos um contraste entre a arrogância dos ímpios e a confiança dos justos, além de uma série de juízos contra aqueles que vivem em rebeldia contra Deus. Dessa forma, este capítulo nos ensina sobre a soberania divina, a necessidade de confiar em Deus mesmo quando tudo parece incerto e a certeza de que a justiça do Senhor será manifestada no tempo certo. A seguir, veremos 5 lições poderosas que podemos aplicar em nossas vidas. 1. O justo viverá pela fé, confie mesmo sem ver. Abacuque recebe de Deus uma mensagem clara: o justo viverá pela fé. Isso significa que nossa confiança deve estar em Deus, não nas circunstâncias. Muitas vezes, olhamos ao redor e vemos injustiça, maldade e caos, mas Deus nos chama para um caminho diferente, o caminho da fé. Aplicabilidade em nossa vida. Viver pela fé significa continuar acreditando mesmo quando as respostas de Deus parecem demorar. Em tempos de incerteza, nossa fé precisa estar fundamentada não no que sentimos, mas no que sabemos sobre Deus. Ele é fiel, mesmo quando tudo parece desmoronar.
fé não é passividade. É uma ação contínua de confiar e obedecer. Precisamos continuar caminhando, mesmo sem enxergar o caminho todo. A sociedade nos pressiona a viver pelo que vemos, pelo que sentimos, mas Deus nos chama para viver por algo maior, a confiança de que Ele está no controle, mesmo quando não compreendemos seus planos. A grande pergunta para nós é: estamos vivendo pela fé ou pelo medo? Quando as dificuldades chegam, nossa resposta revela onde realmente colocamos nossa confiança. 2. O orgulho precede a queda, cuidado com a soberba. Neste capítulo, Deus declara juízo contra os orgulhosos. Os caldeus, que pareciam vitoriosos naquele momento, cairiam em ruína. O orgulho cega e faz com que o homem acredite que pode viver sem Deus. Aplicabilidade em nossa vida. O orgulho nos afasta de Deus. Quando confiamos excessivamente em nossas próprias forças, nos tornamos independentes de Deus, e isso sempre leva à queda. Muitas vezes, a soberba nos impede de reconhecer nossos erros. Preferimos culpar os outros ou justificar nossas falhas ao invés de nos humilharmos diante de Deus. O mundo valoriza o sucesso, o poder e a autossuficiência. Mas a verdadeira grandeza está na humildade. Jesus nos ensinou que quem quiser ser grande deve ser servo. A Bíblia nos alerta que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos avaliar constantemente se estamos caminhando em humildade ou se estamos nos tornando autossuficientes e arrogantes. Um bom exercício para evitar a soberba é perguntar a si mesmo: eu realmente dependo de Deus ou apenas o busco quando as coisas dão errado? 3. O mal não ficará impune, Deus é justo. Muitas vezes, olhamos ao redor e temos a impressão de que os maus prosperam sem consequências. No entanto, Deus deixa claro neste capítulo que toda injustiça será cobrada no tempo certo. Aplicabilidade em nossa vida. Deus não fecha os olhos para a maldade. Pode parecer que os ímpios triunfam, mas a justiça divina nunca falha. Devemos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso. O julgamento dele pode parecer demorado, mas ele age no momento exato. Essa verdade nos liberta da necessidade de vingança. Não precisamos carregar o peso da justiça nas nossas mãos, pois Deus julgará com retidão. Devemos nos perguntar: estamos vivendo de forma justa? Ou estamos contribuindo, de alguma maneira, para a injustiça ao nosso redor? A certeza de que Deus é justo nos dá paz. Podemos descansar, sabendo que toda dor, injustiça e sofrimento serão restaurados na eternidade. 4. O silêncio diante de Deus, que aprenda a ouvir. No final do capítulo, Deus declara: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso nos ensina que, diante da grandeza de Deus, nossa postura deve ser de reverência e silêncio. Aplicabilidade em nossa vida. Em um mundo cheio de ruídos, onde todos querem falar e ter razão, Deus nos convida ao silêncio e à escuta. Muitas vezes, perdemos respostas de Deus porque estamos ocupados demais falando, reclamando e questionando, em vez de simplesmente ouvir. O silêncio diante de Deus é um exercício espiritual. Ele nos ajuda a discernir sua voz, entender seus propósitos e alinhar nossa vontade à dele. Nossa geração está acostumada à pressa e à impaciência. Mas a voz de Deus geralmente se manifesta na quietude, na solitude e no tempo de comunhão com Ele. Que tal praticar o silêncio diante de Deus? Separar momentos do dia para orar sem falar, apenas ouvindo e refletindo? Muitas respostas virão nesse momento de comunhão profunda. 5. A terra se encherá do conhecimento de Deus, nossa esperança final. No meio de tantas advertências e juízos, Deus nos dá uma promessa maravilhosa: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aplicabilidade em nossa vida. Essa promessa nos enche de esperança. O mal pode parecer dominante hoje, mas o futuro pertence a Deus. Devemos ser agentes dessa promessa. Estamos vivendo de forma que reflete a glória de Deus? Nossas ações, palavras e atitudes mostram Cristo para os outros?
O conhecimento de Deus não é apenas um conceito teológico. Ele deve transformar nossa vida prática, nosso caráter e nossas decisões diárias. Essa profecia nos lembra de que nossa esperança não está nos governos, na economia ou em qualquer sistema humano, mas na promessa de Deus. Precisamos viver com os olhos na eternidade, lembrando que um dia toda injustiça será resolvida, toda lágrima será enxugada, e a glória de Deus será plenamente revelada. Conclusão. O capítulo 2 de Abacuque nos ensina que Deus está no controle, o justo viverá pela fé, o orgulho precede a queda, a maldade não ficará impune, devemos aprender a ouvir Deus e que a terra se encherá do seu conhecimento. Essas verdades transformam nossa forma de viver, nos dão esperança e nos desafiam a confiar mais em Deus. Que possamos viver como justos, caminhando pela fé, confiando no tempo de Deus e nos preparando para o dia em que sua glória será plenamente manifesta.